Amém, queridos. Vamos continuar nosso estudo, os sinais da volta de Cristo, Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30, tá bom? E semana que vem eu vou dizer para os irmãos, nós vamos ter uma palavra bem profunda. Semana que vem vai demorar bastante o nosso estudo, porque tem muitas coisas na continuidade do capítulo 25. Vamos ler a palavra do Senhor, abra sua Bíblia aí na sua casa, fique com ela aberta, tá bom? Se você quiser pegar uma caneta, vamos anotar, porque muitas coisas a gente vai tirar nesse texto para a nossa edificação. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Vejam, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado seu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos a outra face da moeda da volta de Cristo. No capítulo 24, nós vimos então como que se daria. E agora, no capítulo 25, o que devemos e como devemos nos preparar para a volta de Cristo. Semana passada, nós estudamos a parábola das 10 virgens, que falam das virgens prudentes e insensatas. E aqui nós vemos um fator muito importante para nós. Existem 2 períodos na história dessa parábola dos talentos. Na parábola dos talentos existe o período da graça e existe o período do juízo. O que nós estamos vendo aqui então, queridos irmãos? O período da graça, o Senhor nos dá os talentos. No período da graça, o Senhor confia em cada um daqueles que são seus servos, ele confia possibilidades para que essas pessoas vivam bem e vivam de maneira que possam fazer com que a sua vida produza frutos. Esse é o período que nós chamamos de período da graça. Deus está derramando a graça dele. Aqueles que pegam a graça de Deus e usam a graça de Deus para que a graça de Deus cresça cada vez mais, existe a promessa de que ele dará ainda mais para esses. Agora também o texto nos fala do período do juízo, que quando ele vier, ele
pedirá de nós prestação de contas daquilo que recebemos, daquilo que fizemos e daquilo que colhemos. Nesse período do juízo, então, não haverá, misericórdia. Período da graça, existe misericórdia, bondade. Período do juízo, não haverá mais misericórdia. Haverá simplesmente o juízo, prestação de contas. E como é difícil nós falarmos nessa situação de prestação de contas, porque nós achamos que vida cristã, aceitamos a Cristo Jesus, temos a Cristo Jesus e agora não precisamos dar satisfação da nossa vida para ninguém. E o texto nos revela que não é bem assim. O texto nos revela que nós devemos aprender a prestar contas. E quando que nós prestamos contas? Nós prestamos contas com tudo que fazemos com as nossas vidas. Existem muitos cristãos que não sabem e não conseguem ter uma vida cristã equilibrada porque não aceitam prestação de contas, não querem dar prestação de contas às suas vidas. O reino de Deus, ele é composto desses dois períodos em que nós precisamos aprender. Nós temos um Senhor e o nosso Senhor se chama Jesus Cristo. O nosso Senhor, ele nos comprou com a própria vida, com o sangue inocente dele. Ele nos dá talentos, dons, capacidades, possibilidades para que nós possamos viver e viver de uma maneira em que nós podemos aplicar as nossas vidas para que o reino de Deus avance e prospere. Nós não podemos ser cristãos avarentos, nós não podemos ser cristãos melindrosos, nós não podemos ser cristãos medrosos, nós não podemos ser cristãos receosos, nós não podemos ser cristãos covardes. É sobre isso que esse texto está dizendo. No dia da prestação de contas ao Senhor, não haverá misericórdia e clemência. Então surge para nós a pergunta do texto: nós temos usado bem o que Deus tem nos dado? Você tem usado bem o que Deus tem te dado? Ou nós usamos o que Deus tem nos dado somente para os nossos próprios deleites? Nós precisamos usar tudo que Deus tem nos dado para granjear muito mais para o reino de Deus. Estudos missiológicos dizem hoje em dia que se a igreja realmente investisse uma Coca-Cola por ano, o evangelho atingiria o mundo todo. O problema é que os cristãos não dão nenhuma Coca-Cola por ano. O que seria isso? R$10? R$10 para missões. Queridos, é importante que nós saibamos. Ele nos dá não só dinheiro, ele nos dá capacidade. Ele nos dá recursos, nos dá capacidade, nos dá relacionamentos. Tudo isso são talentos que são manifestos pela graça de Deus às nossas vidas. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de se formar, ter um curso superior? Às vezes você é uma pessoa que tem um curso superior e você ainda não valoriza isso que você já tem. E existem milhões de pessoas no Brasil que não têm um curso superior e nunca conseguirão se formar, ter um curso superior. E nós, às vezes, nós não olhamos para a bênção que Deus tem nos dado. Deus tem nos capacitado. Deus tem nos dado todas as possibilidades. O que nós fazemos então com essas possibilidades? Nós vamos ser os servos que prosperam, que avançam, ou nós vamos ser os servos que têm medo do Senhor e vão enterrando os seus talentos? Queridos, eu tenho aprendido que nós, como servos de Deus, nós temos o dom espiritual, nós temos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E essa atuação do Espírito Santo em nós nos leva a fazer coisas incompreensíveis, coisas que são muito maiores do que nós poderíamos imaginar a fazer. E Deus quer fazer isso.
Por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda lá em Efésios, enchei-vos do Espírito. Quando nos enchemos do Espírito, somos tomados pelo Senhor dos Senhores, somos tomados pela capacitação do Senhor em nossa mente, coração, em nossa alma, e assim podemos agir em prol do reino, em prol da vida, em prol das nossas famílias. Por isso, o texto nos traz 3 alertas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro alerta: o período da graça um dia vai se encerrar. Esse é o primeiro alerta. O período da graça um dia vai se encerrar. E se esse período da graça se encerrasse hoje, você poderia dizer qual seria o seu discurso? Senhor, eu peguei os talentos e multipliquei. Senhor, eu fiquei com medo e enterrei. Esse período da graça um dia vai se encerrar. Essa é uma advertência muito séria do texto. E não vai ter uma segunda possibilidade, uma outra possibilidade. O período da graça precisa, então, nos levar a um outro nível de consciência também. O período da graça nos deve levar ao período da responsabilidade cristã. Sermos responsáveis com a nossa vida cristã, com o entendimento que nós temos da palavra de Deus. Se você hoje tem uma Bíblia na sua casa, saiba que hoje existem milhares de pessoas ao redor do mundo que não têm nem uma porção da palavra de Deus. E quando você chegar perante o Senhor Jesus falar assim, no período da graça, o que você fez? No período da quarentena, o que você fez? Você ficou só assistindo noticiário ou você nem leu a Bíblia? Tem cristãos que estão aí anos e anos dentro das igrejas e nunca leram a Bíblia. Não conhecem a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus. No período da graça, nós devemos aproveitar todas as oportunidades e fazermos com que o reino de Deus avance, cresça em nossas vidas. Como que o reino vai crescer se nós não meditamos na palavra, se nós não nos inspiramos na palavra? Existem pessoas que leram todos os pensadores, mas não conseguem dizer quem são os homens, os heróis da fé para os seus filhos. Não conseguem dizer o ensinamento da palavra de Deus aos seus filhos. Tem pessoas hoje que estão tão ligadas em tantas e tantas coisas, mas não conseguem falar e viver essa palavra, compartilhar essa palavra. E o Senhor tem nos dado possibilidades, tem nos dado condições. Eu fui abordado essa semana, alguns irmãos queriam fazer o curso de teologia esse ano, mas nós não tivemos a turma, tivemos apenas 3 pessoas inscritas, né? Mas surgiu hoje uma oportunidade, você que se inscreveu, você que já fez a faculdade teológica, onde eu estudei, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, vai estar ministrando um curso de teologia sistemática, são 3 encontros de 2 horas online. Então, se você quiser informação sobre isso, depois você me pede as informações, eu te mando. Você pode se inscrever e fazer esse curso de teologia sistemática com um dos professores da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, faculdade onde eu estudei, que eu fiz o meu seminário. Então, as oportunidades estão aí, as possibilidades estão aí. Oportunidades para crescermos como pessoas, oportunidades para crescermos na palavra, oportunidades para crescermos, fazermos com que o reino de Deus cresça e avance cada vez mais. Queridos irmãos, esse dado missiológico é algo que para mim me causa muito espanto, porque se com uma Coca-Cola, com 10 reais, nós poderíamos hoje fazer uma grande mudança no mundo, ensinando as pessoas o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Imagine só, queridos irmãos, com 10 dólares hoje, nós sustentamos um missionário na Índia, com 10 dólares. Com 20 dólares, nós sustentamos um missionário, uma família de missionários em Cuba, no Tahiti. Vocês entendem que Deus está nos dando possibilidades, formas. Por isso que nós apoiamos o trabalho da Junta de Missões Mundiais, o trabalho da Junta de Missões Nacionais, o trabalho da Convenção Batista Brasileira. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Deus está nos dando condições,
Vamos continuar investindo. Vamos fazer com que os nossos recursos se multipliquem. Eu oro para isso. Eu oro para que Deus abençoe sua vida, você prospere cada vez mais, porque eu creio que nós estamos gestando um povo que ama a Deus, que ama o reino de Deus e que deseja ver o reino de Deus crescendo. Por isso que eu oro e peço, Deus, abençoa e prospera o teu povo. Faz com que o teu povo cresça financeiramente, cresça emocionalmente, cresça espiritualmente, porque se nós tivermos pessoas que são maduras espirituais, pessoas que realmente estão focadas naquilo que Deus tem dado, naquilo que Deus tem feito, nós poderemos causar um grande impacto neste mundo. E não tem mensagem maior para trazer impacto sobre a vida das pessoas do que a palavra de Jesus Cristo. Mesmo se hoje alguém descobrir e virar e falar assim, olha, nós temos a cura para o Covid. A cura para o Covid vai ser passageira, mas a cura que Jesus Cristo dá será eterna. Eterna, para todo sempre. Nós temos essa palavra, podemos divulgar essa palavra, devemos divulgar essa palavra. Nós temos condições de ensinar essa palavra, nós temos condições de fazer com que as pessoas busquem mais a Deus. Não sejamos covardes. Não sejamos as pessoas que enterram os talentos ao Senhor. O terceiro alerta que esse texto nos diz, queridos irmãos, é que o dia do juízo não será um dia bom, será um dia ruim. E será um dia de julgamento e condenação. E nós vamos ver semana que vem que nesse período de agir e nesse período de condenação, nós vamos ver semana que vem como a condenação ainda será mais dura. Por isso que quando nós estamos aqui hoje, nessa noite, refletindo sobre a palavra de Deus, refletindo sobre o Senhor, sobre os sinais da vinda de Cristo, é necessário que eu e você estejamos alertas e possamos ver esse período maravilhoso que Deus está nos dando, que se chama graça. Ele está te abençoando tanto, está cuidando tanto, tem te dado tanto. Não desperdice a sua vida. Não desperdice os seus talentos. Disponibilize os seus talentos e faça com que os seus talentos granjeiem o dobro. A minha oração é que possamos ser como esse servo que recebeu 10 talentos e produziu mais 10. Nós começamos uma igreja, hoje a nossa igreja está lá, temos aquele templo, temos um povo espalhado aqui em Goiânia, no Brasil, no mundo, gente aqui que está de outras cidades, de outros lugares. Teve uma das lives que nós tínhamos 10 países que estavam participando do nosso culto online. E eu fiquei parado e eu fiquei pensando, nós estamos tocando vidas em tantos e tantos lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos esse povo que são os servos que recebem 10 e fazem 10. Amém, irmãos? Escreva aí agora, eu sou desse servo que eu estou trabalhando, que eu estou investindo no reino e vou continuar investindo no reino. Que nós sejamos, nesse período da graça, nesse período que estamos vivendo, gratos ao Senhor que tem nos dado, tem nos suprido, tem nos sustentado, tem nos guardado. E Ele continuará fazendo isso, nos ajudando. Eu vejo que Cristo está voltando, está às portas. Mas o meu maior desejo é que eu e você possamos ganhar mais e mais vidas ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor, o nosso Deus. Aproveite suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Instagram, Facebook. Grave um vídeo você mesmo. Fique com vergonha de nada, não. Grave um vídeo. Coloque uma mensagem. Diga para as pessoas. Às vezes só de você postar um versículo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes só isso já vai fazer uma mudança. Uma transformação. Eu conheci um pastor lá em São Paulo.
E esse pastor, ele, no seminário, ele deu testemunho dele. Ele estava passando na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, e ele avistou a fachada da primeira igreja batista de São Paulo. E lá naquela fachada estava escrito assim: Jesus Cristo é a solução. Ele ficou intrigado, ele olhou, percebeu que as portas da igreja estavam abertas, ele foi e entrou. Ele percebeu que estavam ensaiando um hino. Ele assistiu o ensaio. Logo após começou um culto. Ele ouviu o culto, ouviu a palavra. Naquela noite, quem pregava era o pastor Irlan Pereira de Azevedo. Aquele senhor foi e se converteu. No final do culto, ele perguntou para o pastor. Ele disse para o pastor: olha, eu estava passando aqui, estou chegando hoje de viagem, estou chegando do Nordeste e eu vi Jesus a solução e eu estava precisando encontrar uma solução. Eu entrei aqui hoje, conheci e estou entregando a minha vida a Jesus. Aquele homem se converteu, foi batizado pelo pastor Irlan, se tornou um pastor, um obreiro no reino do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela se multiplica. Entenda isso. A semente da graça é essa que está na sua vida. É a semente multiplicadora. É a semente para se multiplicar, para crescer no seu coração, de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as possibilidades. Não duvide, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela é poderosa, ela é tremenda para todo aquele que crê. Então creia, tome posse, multiplique tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, em nome de Jesus. Amém?